Como esse de hoje, falarmos sobre crianças e sobre salvação de crianças. Será que a gente precisa evangelizar a criança? Eu vou começar aqui com as damas, tá, Daniel? Vou começar com a tia Keila. Tudo bem. Tia Keila, será que criança precisa evangelizar? Tadinho, os bichinhos tão bonitinhos. Para que evangelizar? Seja bem-vinda, viu, querida? Obrigada, Cássia. É sempre um prazer estar aqui. Nós amamos o bate-papo e só temas maravilhosos como esse, né? Tão importante. A criança precisa ser evangelizada. Quanto antes nós alcançarmos o coração dela, mais rápido ela pode ser usada por Deus para fazer a diferença, para ser uma bênção e para ser usada por Deus, porque ela já nasce com a semente do pecado. Mas mesmo bebezinho assim, já? Já está. Adão e Eva já deu essa herança aí para a criança, para todo ser que nasce, já está com a semente do pecado. Só não está pecando porque ela ainda vai começar a crescer, a se desenvolver, mas a semente está ali. Se ela não tiver, se ela for germinar, ela vai crescer e vai ganhar as atitudes das crianças. Por isso a gente tem que chegar com o evangelho para que leve o amor e ela pratique o bem e não o mal. Uhum. Daniel, você começou a trabalhar com crianças quando? Depois que casou com a Keila, como é que foi? Na verdade, boa tarde, né, Tudo bom, Cássia? É um prazer estar aqui também. Na verdade, foi depois. Eu não tinha ideia nenhuma de trabalhar com criança, jamais. Eu, na verdade, quando eu na igreja de gravatinha, tudo sério, né? Eu jamais imaginei estar nessa postura de trabalhar com criança. Mas, e aí, depois que casei com a tia Keila, tive que virar o tio Daniel, né? E aí foi bacana porque eu aprendi a conviver com as crianças, porque quando a gente trabalha só com adultos, você não tem aquela mentalidade, você tem que... Porque é totalmente diferente. Criança é lúdico, é paciência, é muitas outras coisas que... Perguntas inesperadas. né? Inusitadas, que você ri, você chora, então... Mas eu amei estar entrado nesse processo de criança e hoje eu estou mente aberta em questão das crianças, né? Você falou o quê? Eu não sei se eu chamo de Keila ou tia Keila. Tia Keila, eu não estou com a roupa, não, chapéuzinho. Porque quando ela não está vestida de tia Keila, então... Você chama de Keila, é igual o tio Uli. Eu com o tio Uli, eu sempre chamava ele de Ulisses. Aí depois eu falei, vou chamar você de tio Uli também, cara. Porque ele incorporou o personagem, então vai tia Keila. E tá até faltando ele aqui, né? Falta não, dele. chega de tio Uli. Vamos refrescar aqui um pouquinho, vamos trazer o Daniel. Não, tio Uli, a gente uma gente bonita aqui. Pode brincando. Parar, mentira. Você é lindo, tio Uli. Lá em Marte que você é lindo. O Chulinho, ele fala, chama a gente de Chulingo. Isso mesmo, é o Chulingo. É o Chulingão. Mas vem cá, como é que foi inserir o Daniel no Ministério Infantil? Então. Porque, tia Keila, é difícil. Eu digo isso porque eu tive, né, uma trajetória bem ativa no Ministério com Crianças, no início do meu ministério. Hoje eu tenho inserções eventuais. Mas eu confesso que é difícil, né? Homem no Ministério Infantil é difícil, né? Essa figura masculina ela é bem ainda distante das crianças. E a gente sabe que precisa muito dessa figura masculina para os meninos, né? Porque os pais têm se afastado muito da presença na criação, na educação. Isso. Então as crianças precisam dessa referência. E o Daniel, ele fala assim que começou depois que casou, mas ele esqueceu assim de umas partes de quando namorávamos, que ele ficava lá fazendo boitata no culto infantil que nós tínhamos na igreja. Então eu pegava ele e falava, amor, preciso de alguém para fazer o fantoche para interagir comigo no momento do culto. Legal. Então ele ficava lá com a mão dormente lá fazendo boitata, interagindo, me ajudando na apresentação do culto, porque às vezes tinham que te descer para cantar, e aí ele sempre interagia com as crianças e era um momento maravilhoso. Então assim, porque não tem como trabalhar, eu não sei, não conheço, não tenho como ver meu ministério sem a presença dele junto comigo. Mas, cá, da primeira vez que eu vi o Daniel, ele estava de verde. Como é que foi? Você estava em Marte também? Você estava em Marte. Como é que foi esse negócio, Daniel? O louvo a Deus, aquele personagem. Então, é igual a tia Keila tá falando, bem lembrado, mas não é que mas ainda naquela época ainda tinha uma resistência, igual você falou, muito bem falado. Achava muito engraçado. Como assim você lá fazendo fantoche? Muito difícil o homem estar encarnado, né, nessa coisa de trabalhar com criança. E quando tem que ser muito bem representado, tem que ser muito bem, porque ainda tem essa resistência, ainda existe. Sim. Então, quando eu peguei na verdade, para surgir o Louva a Deus,
surgiu outros bonecos antes, é? mas bem feio. Nossa, sempre era muito feio. Condição financeira para fazer um boneco Então... bonito não tinha, porque é caro tudo, né? Tudo para criança é um investimento sim. muito alto. E a gente tudo pela fé, falou, meu Deus, me ajuda. Aí pegamos emprestado era... Um Frankenstein gospel. Tipo isso, assim. Mas as crianças, assim, eu pensei que elas iam sair correndo da igreja, mas elas acharam legal, porque elas são inocentes e elas, assim, é inocente que a gente fala na questão, assim, de ser mesmo singular, qualquer coisa para elas que amam, né? for feito com amor, elas recebem, né? Então, assim, aí depois a gente pensou, falei, meu Deus, me dá um personagem, porque ele falou que iria comigo, então agora me dá um personagem. Não, mas aí, na verdade, mas para chegar nesse, eu vi uma resistência, porque aí eu comecei, eu preciso de você me acompanhar no ministério e tudo. Não, mas eu já te acompanho, eu já fico com os meninos e tal, você já pode continuar pregando e tá bênção, tô gostando de ver, eu te apoio demais. E aí, sempre ela orando, pedindo a Deus que eu viesse, até que um dia a nossa amiga Tia Jô, um abraço, Tia Jô, teve aqui em BH e ela precisou de que vestisse um boneco e ninguém queria vestir o tal do boneco. E aí eu falei assim... E a pessoa que ia vestir não foi um evento para 3.000 crianças na nossa sede. Não tinha ninguém. E eu falei, amor, é você que vai me ajudar. Imagina, né? A esposa sabe o que estou falando. Aí eu falei, amor, você tem que me ajudar. Como que eu vou deixar ela sem Não tem como. Aí ele falou, meu Deus, a roupa não vai servir, eu disse, sinto muito, não sou eu tava lá de gravata, todo bonito, formal, igual você, assim. Não, eu sou um diácono da igreja, imagina eu vestido nesse boneco, não pode de jeito nenhum. E acabou que não teve jeito, a mulher consegue convencer a gente, né? E vesti, e entrei naquele bonecão lá, e entrei cantando um funk dentro da igreja. Porque ele não é convertido depois que ele se converte. Porque é um papel bem bacana, que é o Juquinha, ele entra com um papel de desconvertido, e depois ele converte, né? E passa as gotinhas do sangue de Cristo, ele é revestido, aí ele vira já um Juquinha gospel, aí ele começa a sapatear, da glória a Deus. E aí, daquele dia pra lá, eu não consegui mais sair dos bonecos e de trabalhar com criança. E aí, foi que surgiu o Louva a Deus. Eu falei, Deus, agora eu preciso de um personagem para o nosso ministério. Aí Deus me trouxe o Louva a Deus, que é para louvar a Deus a todo momento. É o bichinho Louva a Deus, vira um bichão grandão. Bem, um bichão bem grandão, fofinho, né? O meu é mais fofinho. E teu menino, ele também tá com personagem. É o Louva a Deus Filho. O Louva a Deus Aí Filho. a gente trabalha a questão do filho seguir os passos do pai, né? O pai é um exemplo para o filho. O meu mais novo é o marcador da Bíblia 3D. É muita criatividade. Muito Vamos legal. a uma pergunta sobre o Ministério com Crianças, sobre o evangelismo de crianças que vem das ruas. Vamos lá. Meu nome é Simone, eu sou de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se Deus julga uma criança como julga um adulto. Boa pergunta, Simone, boa pergunta. É uma questão teológica até profunda, né? A questão vou usar um termo da teologia, de soteriologia, doutrina da salvação. Né? Ela falou assim, Deus vai julgar uma criança como julga um adulto? É uma pergunta difícil, gente. E aí? Então, olha, eu vou pela Bíblia. A Bíblia não tem uma idade específica de inocência. Eu procurei por todos os lados, não encontro isso. O que eu encontro é que a criança é uma pessoa, a criança é um ser que desde o ventre já foi criado por Deus e Deus já vê a criança, né? Tanto que pegou uma criança e disse, é o maior no reino, quem quiser entrar no céu que se torne como uma criança. Ele está dizendo ali, o que eu interpreto nessa parte que Jesus diz, é que nós devemos parecer com ela em questão. Ela precisa de orientação, ela precisa de acompanhamento e nós, mesmo crescidos, precisamos pensar que precisamos desse acompanhamento, dessa orientação de Deus, porque senão nós podemos entrar em caminhos errados. E a Bíblia diz em Provérbios 22:11 que até a criança dará conta de suas ações, se ela é pura ou reta, se ela é pura ou não é pura. Então, quer dizer, eu acredito que sim, vai ter uma questão que Deus vai olhar a criança, claro, só que tem uma fase da inocência também, que depende da criança, qual meio que a criança vive e o que a criança vai fazer. Por isso a gente não pode perder tempo e levar o evangelho a essa criança. Porque, olha, existem crianças, eu até uso muito um vídeo de uma criança em Cariacica, no Espírito Santo, que com 10 anos de idade, esse garoto já foi preso mais de 35 vezes, já foi detido. Meu Deus. Eu tenho esse vídeo, eu te 10 envio anos de pelo idade? WhatsApp. 10 anos. Que absurdo. 10 anos de idade, ele já foi apreendido 35 vezes, não pode ficar preso pela idade, mas assim, está totalmente direcionado para o mal. Entende? Entendo. Então, essa A inocência dessa potencialidade criança para o mal todos têm. Alguns... é onde nós estamos falando aqui. Qual vai ser
o crescimento da semente do pecado. Se for alimentá-la, ela vai crescer e vai virar uma grande árvore. Perfeito. Agora, se não, ela vai ficar ali como uma semente e não vai germinar. Então, depende de nós, como evangelista, depende do pai e da mãe que está assistindo. Né? Não pensa que a criança está no ventre, que você não precisa falar de Jesus para ela. Pelo contrário, ela precisa entender o amor de Deus desde ali, entender a sua voz, o seu carinho. Se a criança é gerada já em um lar turbulento, onde os pais usuários de droga e tudo isso, isso vai afetar o psicológico dela. E tem uma questão, eu não sei se você concorda, Daniel e tia Keila. Deus, tem algumas palavras que descrevem Deus, é amor e justiça. Tem alguns que pensam assim, gente, mas a criança que nasce, uma criança que nasce anencéfala. E essa criança vai ser salva se ela nem consegue aceitar Jesus? Deus é amor e justiça. Eu concordo Todos plenamente. nascem pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo cobre a multidão de pecados. Então, assim, gente, Deus é justiça, Deus é amor. certeza. Todos são pecadores, todos merecem a morte eterna. Agora, o Senhor sabe aqueles que vão ter condições de verbalizar. Eu creio que o sangue de Cristo cobre multidão de pecados. E no caso eu vou falar assim, o feto que morreu e tudo. Eu entendo que, sabe, o sangue de Cristo... Com certeza. Né, não embora tem seja dúvida pecador, disso. o sangue de Cristo cobre. Com certeza, é a semente do pecado que está ali. Ele não teve nem como falar nada, porque ainda é um bebê, ainda é uma criança que ainda não consegue expressar. A partir daí que começa a andar, começa a falar, aí sim já começa a até mesmo refletir aquilo que foi em toda a sua vida. Quantas crianças que são bebês de 1 ano, 2 anos, não conseguem dormir à noite, não conseguem... Por que Terror será? noturno. Por que será? Assim, Então, quer dizer, tem sim algo ligado desde a gestação que é preciso ser quebrado. Você ia falar, Daniel? Porque você tocou num assunto bacana que, quando fala de julgar, quem que pode julgar? É um juiz. Deus é o justo juiz. Além dele é justiça, ele é que pode julgar as ações. Então, quando a Simone, a pergunta boa, né? Pode-se julgar uma criança como se julga um adulto? Eu creio que aí vai ter as ponderações do próprio juiz. Claro. Ele vai saber ali, mas eu creio que a criança, na hora que ela atingiu o período da consciência, que ela sabe que ela está errando ou não, ali Deus já vai tratar ela como um adulto, porque nós podemos ir lá na Bíblia também, Sodoma e Gomorra. Quantas crianças não morreram? Entendeu? Dilúvio então também, eu creio né? que o julgamento de Deus, ele vai ser perfeito, ele vai ser justo, mas ele vai ser juiz. Perfeito. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Além das ruas, nós temos também as mensagens, as perguntas vindas pelo WhatsApp. Primeira pergunta aqui que veio pelo WhatsApp, gostei demais, foi da minha querida Valesca Estrela, lá de Betim. Vocês são de... São de Contagem. Contagem. Bem Pertinho de Betim. A Valesca, lá da Igreja Batista Lagoinha de Betim, ela falou, Cássio, que saudades! Estava com saudades das minhas participações? Estava, viu, Valesca? Sentindo sua falta. Então, qual a idade da criança que ela chega à maturidade de entender o que realmente é pecado? Existe uma idade para as crianças se batizarem? E ela manda um abraço para a minha querida pastora Silvia, minha esposa. Então, Silvia, a Valesca manda um beijo para você também. A Silvia está assistindo a gente de casa. Você mencionou rapidamente naquele que você procurou na Bíblia, a idade não tem, assim. Não existe uma idade. Jesus foi batizado, né? Ele foi apresentado. Com a idade já de 12 anos, certo? A idade é mais ou menos essa, que é a apresentação. Sempre colocam assim, que na minha igreja, por exemplo, a idade do batismo com 12 anos. Só que assim, eu acredito, e até tenho questionado bastante sobre isso, que poderia ser antes, hoje. Parece que a criança com consciência antes dos 12 Você lembra quando a criança, ela nascia e não abriu o olho? Demorava uns 15 dias? Hoje meu filho, meu mais velho, de 11 anos, ele nasceu com um olho desse, regaladão, olhando pra mim. Vocês viram um vídeo no Facebook, não sei se você em casa viu, esse vídeo ficou viral, mais de milhões de visualizações, um bebê... Já nasce com um tablet, né? Não, andando. Na maternidade, não sei se a Jéssica aqui viu. Será que isso foi verdade ou foi uma... Não. A enfermeira na maternidade, quem está em casa que viu esse vídeo, é impressionante. Um molequinho andando assim, a enfermeira baixava, né, o bebê e as perninhas dele e ele simulando caminhada. Quer dizer, o ser humano é impressionante. E também essa questão da variação de ser humano para ser humano. Olha para você ver, às vezes eu ouvia dizer assim, depende do meio que a criança vive, depende dos pais, depende de tudo para saber se essa inocência vai chegar até qual idade. Sim. Eu sempre questiono isso nas ministrações, qual a idade da inocência? Porque eu vejo em casa, meu filho de 10 anos, falta quantos minutos?
Pra quê? Pra gente acabar No esse primeiro bloco. bloco faltam 3 minutos. Então vai dar tempo. Rapidinho. Ela tem que calcular quanto tempo ela fala. Então, assim, o meu filho mais velho, a idade da inocência dele eu vejo que perdurou há mais tempo. Foi até uns 5, 6 anos. Hoje eu ainda vejo ele inocente em certas coisas que o meu mais novo não é. O meu mais novo, até uns 2 anos e meio, eu já via nele umas certas atitudes que eu falava, Danilo, você tá... Seu pecadorzinho. Olha, ele entrava assim atrás das coisas. Mãe, não fui eu que fiz, foi o David. Olha só. O David, para de falar mentira, que mentira não é de Deus, não fui eu. E ele chorava porque não tinha sido ele. Então eu percebia que no Danilo eu tinha que tratar um caráter mais forte ali, uma forma mais séria com ele diante de Deus. 2 irmãos já tinham diferença. 2 irmãos, os mesmos pais, saiu da mesma mãe. Então, cada criança, cada ser é um ser. Perfeito. Tá vendo? Deu tempo de você explicar tudo Deu direitinho. tempo. E vamos contar com uma pergunta que vem do Espírito Santo de Piúma. Sempre está com a gente aqui o meu querido José Carlos. Ele fala assim, a Rede Super não vai parar. Amém, Zé Carlos? Eu creio também. Vamos continuar tendo esse relacionamento, mesmo à distância, mas próximos aqui pela televisão. Ele traz uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem depois do intervalo. Ok. Ele pergunta o seguinte, e eu já vi muito isso, viu, Zé Carlos, em vídeos na internet. É certo uma criança estar pregando como pastor na igreja? Eu já vi crianças, inclusive, de terno e meninos e meninas de vestido e com uma postura bem assim, adulta, pregando. Vocês acham certo? Respondam depois do intervalo, tá joia? Combinado. Vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo, hoje com o Daniel Aredes, com a tia Keila aqui no estúdio da Rede Super, batendo um papo sobre salvação de crianças, evangelismo de crianças. Será que uma criança precisa mesmo ser evangelizada? E o nosso querido companheiro de bate-papo, o José Carlos, que é de Piúma, deixa eu achar aqui porque já mensagens chegaram, lá do Espírito Santo, ele pergunta o que a opinião do Daniel, da tia Keila, sobre crianças que assumem os púlpitos pregando como adultos. O que vocês pensam? Então, quer falar primeiro? Pode falar. Eu acredito assim, eu não sou a favor da adultização infantil. Eu acredito sim que criança pode sim ministrar a palavra, acredito como incentivo isso, para que possam pregar, louvar. Claro que tem que ter uma ponderação para que elas não se tornem um adulto criança, né? Elas são crianças. Então, assim, eu acredito e apoio com que elas preguem, com que elas cantem. Tanto que nossos CDs todos vêm com playback, porque eu não quero que cantem com a minha voz, quero que cantem com a voz, para que elas possam ser estimuladas a buscar a presença. E conheço diversos pregadores que conhecem a Bíblia, que buscam a presença de Deus para ministrar a palavra. Eu acho isso muito importante. Só mesmo a preocupação é de não adultizar e deixá-los, não deixar que eles fiquem só nessa situação, nessa questão de administração e não deixar ser criança. Eu já vi assim, eu não sei se o Daniel já viu esses vídeos, eu já vi que às vezes a pegada, o andamento da fala é adulto, sabe? Isso aí me preocupa. É porque, na verdade, nós somos espelhos, né? Então a criança acaba, geralmente essas crianças que pegam esse porte de pregar, bem adulto, de terno, geralmente é os pais que colocam porque o pai prega ou porque a mãe canta. E às vezes até não é mesmo induzido, às vezes é mesmo um dom Espelho que mesmo. Deus tem, espelho mesmo, e quer ser como o pai. E eu respeito muito e acho isso muito lindo, sabe? Mas lógico que com ponderação, porque também, por exemplo, se a criança está ali ministrando, pregando, eu já presenciei certas situações que o pai não deixava a criança brincar e se divertir, levar como criança. Isso aí é preocupante e temos que ponderar, porque senão tem que não ser vai criança, né? frutificar. Tem que ser criança, não pode deixar de ser criança. Pelo amor de Deus. Vamos a mais uma pergunta que vem da Azul sobre evangelismo de crianças. Vamos lá? Meu nome é Ricardo Ribeiro de Oliveira, sou de Juiz de Fora. Gostaria de saber como será o julgamento de uma criança quando Jesus voltar. Como será o julgamento de uma criança? Rapaz, olha, escatologia, eu não sou bom nesse negócio. Então, essa parte aí, eu acho que vai um pouquinho com a primeira pergunta que nós tivemos. Eu não sei falar para vocês aqui como vai ser no dia que Jesus voltar o julgamento com uma criança. Eu sei que, igual você disse também, a justiça de Deus e o amor vai estar junto e ele vai saber ali. Aí eu acho que vai ter um tanto de criança arrebatada junto com adultos, Eu não acredito vai? totalmente Sim. nisso. Eu acredito. Inclusive a Bíblia fala que os mortos vão ressuscitar, acho que vai ter um tanto de criança ressuscitando. Eu também acho, né? concordo plenamente. Porque esses julgamentos, porque assim, são 2 julgamentos, assim, você tem o juízo final e você tem o trono branco, que é a questão
dos galardões, Ok. não é isso? Eu acho que tem criança que vai receber Eu galardão. acredito. Vocês viram? Estávamos lá ministrando esse final de semana em Blumenau, 900 crianças vestidos de príncipes e princesas. Ai, Você gente. pensa na cena. Aí, falando agora Delícia. do julgamento, imagino só aquelas coisas princesas e príncipes lá. Mas assim, uma irmã me dizendo que o menininho tinha leucemia, foi ele que levou ela para a igreja, ela se converteu através da vida dele e Jesus levou ele faleceu. Eu tenho certeza da pedra na coroa desse garoto. Claro. Né? E vai ter criança com muito mais pedra na coroa, mais com pedra. muito galardão, porque Tem muito adulto, muito né? adulto, né? Eu acredito. Inclusive, você falou disso aí, tem uma querida que mandou uma mensagem muito ligada a esse assunto, é a Alessandra, que é de São João Nepomuceno. Ela fala que o filhinho dela tinha 11 anos e ele teve um AVC e se foi, né, Deus o levou há 3 meses. Aqui Deus te console, viu, querida Alessandra? Deus console. O garotinho, o filhinho dela, que infelizmente não temos um nome aqui, ele era até baterista, Olha que lindo. né, da casa do Senhor. E ela pergunta, ele está no céu ou ele já tinha pecado? Se já tinha pecado, meu onde está? Deus. Gente, o menino era baterista, estava na igreja. Alessandra, pode confortar teu coração, porque eu acredito sim na salvação dele, sem dúvida. Eu compartilho com você o que Deus me disse quando morreu um amiguinho nosso, Lucianinho, até contei da outra vez que eu estive, com também leucemia, e Deus me disse, filha, para de chorar por ele, porque ele completou o que ele tinha que fazer com a idade que eu levei. E fez com excelência. E fez com excelência. Então, você faça o que tem que fazer enquanto tem vida, porque uma hora a sua senha vai ser chamada e você não vai estar mais aqui. Exatamente. Então, assim, agora viva aí, eu sei que a saudade vem, mas viva feliz com quem está ao seu redor, porque uma hora a gente também vai subir, e se não for no arrebatamento, vai ser quando Jesus nos chamar. Amém, na ressurreição. Olha, e que conforto é para quem tem a fé em Jesus Cristo, né? A palavra diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Isso aí. É a esperança. E aqui. a nossa vida aqui é passageira, somos Sim. peregrinos aqui, né? Sim. A verdadeira vida é a que vem após. E você colocou uma coisa interessante, né, tia Keila, que eu estava vendo o marido da rainha da Inglaterra, ele se retirou agora, está com 94 anos. O homem está com 94. O filhinho da Alessandra, Deus levou com 11. O senhor está com 94, está vivendo muito. Mas isso perde a eternidade, 94, 11 anos, 1000 anos, 2000 anos, né? É bem o tempo que Deus deu. Deus vai dar um tempo e não é o mesmo para todo mundo. Isso. Na verdade, o nosso tempo não é o tempo de Deus também, né? Então, Às vezes, para a gente, 1 minuto aqui, para Deus é 1 ano. Para nós, 1 ano, para Deus é 1 minuto. A gente não sabe, né? Então, esse cálculo aí, para Deus calcular isso aí, é só com Ele mesmo. Nós não podemos, né, chegar a esse nível aí. Nem podemos, né? É claro que a gente que é papai, mamãe, a gente assim, nunca está no nosso projeto Deus levar nosso filho antes que a gente. Com certeza, mas a gente se põe no lugar, né? Mas a gente sabe que só o Senhor mesmo pode confortar, Alessandra. Mas que Deus vai trazer esse conforto, eu tenho certeza. amém. Tem uma pergunta aqui que não tem o remetente ou a remetente, mas eles perguntam, criança pode tomar ceia? O que vocês pensam? Não é de evangelismo de criança não, mas está dentro, dentro da ideia. Está dentro. O que acontece? A ceia, a gente sabe que a maioria das igrejas, eu acredito, que é depois que se batiza. Mas o que a gente faz? Nós fazemos até na escola onde eu trabalho, a gente faz a comemoração da Páscoa. Então, a gente mostra para a criança que traz o suco de uva, traz um pão e mostra que é semelhante ao corpo de Cristo, o sangue de Cristo, não como a celebração da ceia, mas mostrando aquilo que acontece na igreja, para elas entenderem. Às vezes pode ter algum pastor que vai falar, isso é pecado, não pode. Eu não vejo isso como um pecado, né? Eu vejo como não ensinamento. é a ceia, mas sim a representatividade que aquilo tem para nós cristãos. E nós que somos cristãos evangélicos, a maioria absoluta dos cristãos evangélicos, não creem na transubstanciação, que é o que os católicos romanos creem, que o pão e o cálice, e o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo e há todo um processo, se você está comendo o corpo de Cristo e tal. A gente crê na consubstanciação ou na presença memorial.
Quer dizer, não há nenhuma mágica, nenhuma coisa assim, né? Porque às vezes acontece, eu vi o menino comendo o pão da ceia, tomando... Não tem pecado nisso também não, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, né? eu também não vejo assim. É claro que, se for possível, não naquele momento que a igreja estiver fazendo aquilo, né? Para que não traga não também... banalize. Isso, ninguém tropece nessa questão aí. Faz na salinha com as crianças, de uma maneira bem lúdica e do jeito que eles entendem, para eles também lembrarem da morte e da ressurreição de Cristo, né? Perfeito. E lembrando também que lá, porque a Páscoa nossa, a ceia é a nossa Páscoa, né? Na Páscoa lá, criança e adulto estavam lá nas casas quando saímos, todo mundo junto, né? Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas sobre evangelismo de crianças. Vamos lá. Eu me chamo Ademar, moro no bairro Veneza, município de Ribeirão das Neves. O que Jesus quis dizer? Se tornem como uma criança. Eu gostei da... locutor, Ademar, grande Ademar. E aí, você começou a comentar sobre isso aí, não é? De nos tornarmos como crianças. O Daniel já ele casou com a Jaqueline, começou a ter que vestir de louvo a Deus. Já começou a ter que virar criança, né, Daniel? Verdade. O que é isso, hein? Eu penso assim, é igual a gente está falando do nível de consciência e o nível de que uma criança, a inocência de uma criança. Eu creio que Jesus pegou essa parte para falar assim, eu preciso da pessoa mais inocente possível para entrar no reino do céu. Então, para você entrar no reino do céu, tem que se livrar de todas essas coisas, igual aquela falou da semente do pecado. Então, se a gente for deixar, se a gente não pegar com Deus e pensar assim, eu preciso saber qual que é a verdadeira vontade de Deus na minha vida. Se você deixar a sua carne prevalecer, então vai ser pecado, pecado, pecado. Então eu creio que Deus pegou a criança como um exemplo para que a gente colocasse em prática, ou seja, eu tenho que ser no nível de consciência dessa criança para me alcançar o reino do céu. Aí tem gente que pensa, né? Tem que ser como uma criança na pirraça, né? Não, Senhor, não sou eu que vou falar, não, eu não quero ir lá, Senhor, não, chama outra pessoa, tem outra característica, por favor. Só que não é isso, não é nessa, né? Não é nessa situação. Eu acredito que é mesmo naquilo que nós conversamos, que a criança precisa de alguém para orientar, de alguém para cuidar, de alguém para estar ali perto dela, precisa de cuidado, precisa ser assistida. E nós, quando crescemos, acabamos que pensamos que a gente não precisa disso. Mas diante de Deus, nós precisamos dessa orientação, desse cuidado. Sim. Essa inocência é tão interessante que o Daniel falando, eu me lembrei. O Danilo e o David, o louva a Deus, sabem que é o pai que veste. Estão junto com o pai dentro lá de toda essa linha para vestir e fazer todo o trabalho. Quando eu coloco o louva a Deus em cima do nosso guarda-roupa, que é onde a fantasia ficava antes, aí às vezes o Danilo fazia alguma coisa errada, eu dizia, Danilo, você está fazendo isso? Não acredito, vou escrever uma carta aqui para o louva a Deus, explicando para ele o que você está fazendo, porque isso não está correto, você não está louvando a Deus dessa maneira. Mãe, eu não vou fazer mais, não fala nada para o louva a Deus. Ele sabia que o louva-a-Deus estava lá em cima, a fantasia estava ali, que o pai que vestia, mas aquele lúdico, aquela certeza de que ele precisa louvar a Deus, ele aprendeu aquilo, sabe? Então, são situações muito interessantes, né? Eu estou lembrando de uma música, acho que é do David Keelan, que falava assim, quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência. E acreditar em ti. Eu acho que tem essa característica da criança de crença. A criança acredita no pai. Se a gente fosse pensar, né, Cássio, como a criança é uma terra fértil para receber a palavra, todas as igrejas investiriam no ministério infantil. Todas as igrejas viriam o ministério infantil como uma grande potência para fazer a diferença, porque levaria Cristo de uma maneira central, de uma maneira maravilhosa, colocando elas num lugar especial. Porque o que a gente vê muitas vezes não é isso, né? Por pensarem que elas não podem fazer nada agora, deixam às vezes um pouco de lado. Tem mudado essa realidade, mas ainda acontece muito isso. E a criança também, ela como é que eu posso dizer? Ela é intensa no que ela faz, né? A criança, assim, quando faz uma coisa, faz intensamente, né? Eu acho que a vida com Cristo também tem que ser assim, né? Não é pela metade, pela né? metade. Não pode ficar em cima do muro, tem que entrar e falar, é isso que eu quero, é para isso que eu vim a esse mundo e eu vou viver os propósitos de Deus. Né? Nós comentamos rapidamente aqui sobre um problema de crianças passando dificuldades à noite, sobre terror noturno. E a Noemi, que é do Rio de Janeiro, ela dá boa tarde para a gente e pergunta como é que eu posso saber qual a melhor postura de uma mãe evangélica em relação
ao terror noturno. Infelizmente, muitas crianças têm acordado de madrugada, gritando, chorando, não é? Oprimidas mesmo, né? Vocês têm dicas para a mãe, Daniel? Eu passei por isso dentro do nosso lar, né? O meu filho mais velho, a gente não tinha o Danilo, o mais velho, ele dormia muito mal à noite, ele sempre acordava e ia para o meu quarto chorando, com sonhos e com alguma coisa. E aí eu aprendi que o inimigo de nossas almas, ele precisa de um ponto de contato para aterrorizar as crianças. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal. E aí um dia eu estava saindo para trabalhar, aquele acorda assustada. Daniel, Nós estávamos orando, pedindo a Deus para revelar. Para revelar, para mostrar o que estava acontecendo. Pensa num quarto arrumadinho, né, amor? Nós preparamos tudo com muito carinho. Tá? Aí a gente comprou algumas coisas para enfeitar o quarto todo. Das crianças. Das crianças. No caso, era só do nosso mais velho. Só dele, né? Que só tinha ele. E aí aquele acordou assustada e falou assim, eu sonhei com aquela estátua que a gente comprou, que era uma estátua de gesso. Aquela pintou ela bonitinha e colocou para enfeitar. Era uma mão assim, era uma segurando mão a que cabeça tinha um bebê. tinha uma criança e a mão segurando. Aí quando eu fui comprar a pilastra para colocar o abajur, eu achei bonito. Falei, eu vou levar essa mão. Parecia a mão de Deus segurando a criança. Sim, foi a sua interpretação. A minha interpretação. Aí eu pintei a mão, pintei a criança, o olhinho, né? E fiz tudo bonitinho. Ficou lindo, colocamos lá na estante. E aí ela, com esse sonho, ela sonhou que saía um satanás de dentro daquela mão. De dentro da mão entrava e que entrava nela, uma confusão, e ela assustada. Eu orei com ela, falei assim, quebrou quebrar a mão. Eu não conseguia tirar, foi tão real o sonho que eu não conseguia tirar a coberta. E eu ficava assim, meu Deus do céu, meu Deus me ajuda, Senhor, fui eu que comprei aquilo, Senhor, tem misericórdia. E eu pensei que ele já tinha ido trabalhar e eu ouvi o barulho do banheiro. Aí eu gritei, amor, você tá aí ainda? Pega aquela mão e joga fora, por favor, porque eu sonhei. Aí ele foi pegar. E aí quando a gente mora no 3º andar, eu peguei a mão e lá falei, vou jogar daqui lá embaixo, vai quebrar. E quando eu joguei... De gesso. De gesso. Eu joguei, ela nem mexeu do jeito que ela caiu, ela ficou. Que isso? Eu falei assim, Satanás, você tá me testando. Peguei uma marreta, desci as escadas, fui lá e bastante marretada. Aí ela quebrou com muito custo. E quebrou. E aí a gente pegou essas experiências. Então, cada coisa que a gente começa a passar nas igrejas, o pessoal começa a procurar, a gente ministrar, a pessoa procura, meu filho não dorme à noite e tal, a gente faz questão de orar, pede a mãe para orar, para que mostre um ponto de contato, alguma coisa que tá, uma camisa com desenho, essas coisas assistir desenho que não fala de Jesus, essas coisas. A criança vai sonhar durante a noite. Videogame, o GTA, jogos. Que crianças de todas as idades estão jogando. Atenção, pais. Pesquise lá, porque você às vezes nem sabe qual é a capa do GTA. Porque às vezes eu coloco nas igrejas, os pais não sabem do que se trata. Pergunta, e as crianças, que jogo é esse? Já passei todas as fases, tive que virar travesti para passar, estrupei uma mulher para passar. Isso é um jogo. O jogo é terrível. O jogo é para maiores de 18 anos. Pergunta, em qualquer lugar que você vai, pergunta, crianças estão jogando, vocês conhecem o jogo? Todas falam. Alunos de 9 anos foram me dizer, tia Keila, virei travesti para poder passar de fase. Tive que estrupar uma mulher para passar de fase. Então, são alimentos que estão trazendo para as crianças e que o que vai gerar nas atitudes. E a realidade virtual, ela é realidade. O fato de ser virtual não deixa de ser realidade. Não deixa. Né? A criança vai estar ali no seu psicológico, vai estar indo para a mente, para o coração, né? E até o pastor Washington de Sá, que gosta muito de falar, é até com ele que eu vi essa imagem, que eu não tinha participado ainda eu não joguei, né? Nunca joguei o GTA. Mas aí já vem a plaquinha de 5 minutos. Tá a tia Keila entrega a gente direitinho. Aqui, ó, 5 minutos, gente, 5. A produção fica mostrando aqui as placas, olha, falta tantos minutos para acabar o programa. É pra ver, tia Keila, é pra ver e fingir que não tá vendo. Desculpa, gente. Não entrega a gente, não. É ao vivo, desculpa. Mas assim, então são situações que os pais precisam estar atentos, porque senão o evangelismo, ele não vai fluir o efeito que é necessário. E às vezes a gente não é ingênuo. A gente brinca com fogo, né? Os pais. Porque deixam programas de televisão, novelinhas, né? Videogames. O Cláudio Duarte sempre fala uma coisa e eu acho muito interessante, eu sempre gosto de repetir. Antigamente, quando as crianças faziam alguma coisa errada na rua, falava assim, olha, por favor, hein, vou contar pro seu pai o que você está fazendo. Aí hoje você fala isso para a criança, muitas vezes a criança diz, aqui, se você achar ele por aí, fala para ele que eu estou precisando conversar com ele. Porque às vezes os pais não estão presentes como é necessário estar. Então isso é uma questão que a gente precisa estar de olho e presente na infância, porque a infância vai passar.
Sim, e sim. vão virar adultos com saudade da presença paterna e materna. E a gente não pode ser ingênuo de achar assim que aquele bichinho bonitinho, não tem pecado, tudo. É o que vocês falaram, você tem a potencialidade toda ali. A semente do pecado está ali. Se cria as condições para isso florescer... E de uma palavra que eu gosto muito é quando se fala, o coração da criança é quem chega primeiro. Então, se você canalizar para coisas boas, para as coisas de Deus, para as coisas que vão levar ela a ter um caráter perfeito diante de Deus, ela vai ser isso. Agora, se você deixar para o traficante chegar primeiro, o que ela vai ser? Né? O terreno está fértil. O terreno está fértil. Ela está esperando quem vai vir semear. Então... E uma coisa que me incomoda muito, pensando nessas crianças, então tal de, é namoradinho, um menino de 4, 5 anos, qual é essa namoradinha da escola? Pô, é muito precoce esse de brincadeira, que não é uma brincadeira, né? Acaba suscitando certas coisas que é desnecessária e que a gente precisa estar vigilante, né? Precoce, né? Eu costumo falar também, Cássio, que a criança, a maldade está em nós, adultos. E a gente acaba passando essa maldade para as crianças. Algumas vezes minha sobrinha falou assim, eu quero ser mãe solteira. Ela escutou isso de alguma coisa, mas ela falou isso inocentemente. Sim. Aí deu na cabeça dela. Deu na cabeça, ela falou que ela queria ter um bebezinho. Eu quero ser mãe solteira, que eu quero ter um bebezinho. Aí na hora o pai, nossa, misericórdia, não sei o quê, papá. Tipo assim, ele já colocou maldade no que ela falou inocentemente. Então a maldade está em nós, que a gente acaba transferindo para as crianças e elas aprendem. Então, e como ela tem essa semente da maldade no coração dela, já vai. Só dá corda. Aí, igual outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela até falou assim, não, porque você tem um programa numa TV a cabo aí, de um menino que o pai e a mãe cabeça aberta e tal, chamou Jesse, virou menina. Ele quis virar menina. E agora está tomando hormônio, é claro, porque aí começa a injetar droga. E até o Fantástico teve uma série aí, né, 4 episódios que passou sobre crianças transgênicas, né? Eu falei, meu Deus, ajuda. E tem muita gente dentro da igreja pensando que isso é verdade. Né? E nós temos que pensar que a criança ela tem o direito de ser direcionada conforme o seu sexo biológico. O que passa disso é ilegal. E nasce homem e nasce mulher. A questão é o seguinte, tanto homem quanto mulher nasce pecador. Basta você dar corda para esse pecado... Com certeza, se você estimular, se você direcionar, ela vai caminhar pelo que você deseja. Olha, eu quero agradecer demais aqui a Fabiana de Friburgo, não é? Porque ela dá um toque pra gente também que a criança, ela perdoa e esquece, né? Fala que tem que ser criança, né? Adulto fica remoendo. Verdade. Esquece automaticamente. Na hora, se você ali me abraça, tudo bem, nunca mais lembra daquilo. Você tá ouvindo essa musiquinha? Tá vendo? Acabou? Acabou. Não veio dizer 1 minuto, né, amigo? Veio, você tava conversando. Ela não prestou atenção. Não tinha falado. Obrigado, querido. Tia Keila, foi excelente, viu? Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Nota 1000, viu? Conta conosco, tá? Beijo, viu? Deus abençoe. Beijo a você também, que participou desse bate-papo gostoso com o Daniel Aredes, a tia Keila, sobre evangelismo de crianças. Espero contar com você. Hoje é quinta, amanhã é sexta, meio-dia 15, temos mais um bate-papo. Te espero até amanhã, que Deus te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.